Fala, patriotas, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Neste canal você recebe informações diretas, claras, sem rodeios sobre política e atualidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreva neste canal. Isso nos ajuda demais para o crescimento e para que chegue a mais pessoas aqui. Você recebe a verdade antes de sair nas grandes mídias. Essa notícia vem diretamente do Deltan Dallagnol. Presidente do Senado declara guerra e vai para cima da esquerda. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos aqui para o Deltan na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria. E também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que está ocorrendo na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Quem colocou esse alvo neles foi ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Justamente ele que é responsável por tocar todo o processo de sabatina e aprovação da pessoa indicada pelo presidente a uma vaga do STF. Ou seja, ele que vai tocar o processo de sabatina e aprovação do próprio Jorge Messias, que foi oficialmente indicado por Lula nessa última quinta-feira. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, algumas atitudes bizarras que o Messias adotou na sua função como advogado-geral da União. Segundo, eu vou te mostrar como que ele vai se portar como ministro do STF, muito provavelmente. E terceiro, isso aqui você precisa saber, porque isso aqui muda todo o jogo político em Brasília. Eu vou te mostrar como que Alcolumbre declarou guerra contra Lula por conta dessa indicação, que pode causar aí uma vingança histórica contra Lula. Bora então direto ao primeiro ponto. Olha, gente, não é segredo para ninguém que o Messias é basicamente um serviçal de Lula na AGU. Ele instrumentalizou o cargo e a instituição agiu para perseguir opositores e constranger críticos do governo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse passado? Vejam aqui comigo alguns exemplos. Olha aí, ó. Governo aciona a AGU contra deputados Nicolas Ferreira e Felipe Barros. Parlamentares foram acusados pelo Ministério dos Direitos Humanos de divulgar notícias falsas sobre resolução a respeito de banheiros em escolas. Esse foi lá em 2024, mas temos também exemplos aqui deste ano. Agiu estudação contra Nicolas Gayer e Flávio Bolsonaro por minar a confiança no Pix. O foco é responsabilizar os parlamentares pelo prejuízo causado à economia popular devido às fake news e manipulações de narrativas sobre o Pix. E esses, gente, são só alguns exemplos. Teve ações contra mim, contra o povo que criticou o governo na época da enchente lá do Rio Grande do Sul e teve muito mais. Vocês perceberam como o Messias ele colocou a AGU a serviço do governo Lula e não do Estado brasileiro? É vergonhoso, gente. Mas só quem consegue fazer isso é um jurista que já não tem a menor vergonha de ser completamente subordinado a Lula. E agora vamos para o segundo ponto que se conecta com isso que eu acabei de falar. O que a gente pode esperar ainda do Jorge Messias caso ele vire ministro do STF? Antes da gente entrar nesse mérito, eu vou pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada por aqui. E a resposta a essa pergunta é: nós podemos esperar uma completa submissão do Messias, juiz, ao governo Lula que o indicou para o STF. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Aí, ó, o Messias ele é muito próximo do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Olha lá eles juntos. Os dois ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que garantem aí a governabilidade ao Lula, junto com o Toffoli, com o Dino, mas eles aí são um núcleo central. Então, gente, caso o Messias entre por STF, ele vai integrar aí o bloco de juízes governistas que já é integrado pelo Zanin, pelo Dino, pelo Moraes, pelo Gilmar, pelo Toffoli. Esse grupo, inclusive, ele já ficou completamente formado quando eles foram assistir a um jogo da seleção aí no estádio Mané Garrincha. Olha aí, todos eles, só faltou o Toffoli, né? Todos ali juntos, curtindo. Mas vamos agora para o terceiro ponto que eu prometi para vocês, que é o mais importante de todos. Por conta da indicação do Messias, o Alcolumbre declarou guerra ao Lula. Lula já tinha sido informado pelo Alcolumbre que o Messias não tinha votos necessários para passar seu nome lá no Senado. Isso por quê? Porque o Alcolumbre estava interessado nesse jogo. Ele queria muito que o indicado, o escolhido, fosse o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que na verdade é uma indicação tão ruim quanto o Messias.
Mas a questão é que, como o Messias ele não tinha os votos necessários no Senado, aí o Lula precisava de uma intervenção justamente de quem? Do Alcolumbre, em favor do Messias. E agora, com a provocação ao presidente do Senado, Alcolumbre declarou guerra contra Lula. Primeiro ele vai trabalhar contra a indicação do Lula. Olha aqui, ó, contra a indicação do Lula aí, ó. Vai trabalhar contra, vai passar a mão no telefone, vai ligar para os senadores e vai dizer que ele vai votar contra o Messias. Olha isso aqui, ó. Segundo um dos senadores, para quem Alcolumbre telefonou, o presidente do Senado disse que irá trabalhar contra o nome escolhido por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Barroso. Além disso, gente, o governo ele vai ter que enfrentar a fúria da Alcolumbre muito para além disso. A Alcolumbre ele ligou o modo pauta-bomba, ativando já medidas para se vingar, para retaliar. Olha aí, colocando para votar uma pauta que pode tirar recursos do governo quando o governo já está quebrado. Olha isso aqui, ó. O Alcolumbre anuncia a votação de pauta-bomba após Lula indicar Messias. Presidente do Senado disse que levará ao plenário da próxima semana projeto com impacto nas contas. Ou seja, ele foi lá ver como é que eu posso prejudicar o governo. E quando ele traz essa pauta-bomba de gastos, isso aqui ferra o governo. Por quê? Porque o governo ele já está quebrado. Dá uma olhadinha aí, ó. Vai faltar dinheiro em 2027 por essencial. Por quê? Porque o Lula só sabe gastar. Ele não sabe cortar gasto com privilégios, com desperdícios. Pelo contrário, ele gasta, aumenta imposto, só que tem um limite. E aí agora, com essa pauta bomba, tudo vai ficar pior ainda pro Lula. Então, gente, as medidas do Alcolumbre, elas podem causar uma humilhação histórica pro Lula. Não só pela pauta bomba, mas porque faz mais de 100 anos desde que o Senado rejeitou uma nomeação do presidente da República para uma vaga do STF. Agora, então, eu quero ouvir a sua opinião. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Com Lula, Haddad promete menor inflação da história. Ministro da Fazenda defende ações do governo Lula, cita a queda da inflação e do desemprego. Durante a abertura do Salão Internacional do Automóvel, realizada na noite desta quinta-feira em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a inflação acumulada nos 4 anos do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será a menor da história do país para um mesmo período. Já é possível afirmar que, nos 4 anos de Lula, vamos ter a menor inflação acumulada da história do Brasil, declarou. Haddad também destacou que o Brasil registrou o menor patamar de desemprego da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e afirmou que novos dados devem apontar redução inédita na desigualdade. Vamos divulgar dados mostrando que a economia está no menor nível da desigualdade da nossa história, medido pelo índice de Gini, pelas medidas que o presidente Lula tomou, acrescentou. No discurso, o ministro elogiou o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, aprovado no Congresso com apoio unânime. Ele ressaltou a articulação do governo com parlamentares, mesmo diante de uma base que classificou como mais conservadora com esse projeto que pega quem mora na cobertura, cobra o condomínio e isenta o morador que ganha até 5 mil. Essa capacidade que o presidente Lula tem de construir com o Congresso que todo mundo sabe que tem o perfil mais conservador, afirmou. Sobre a reforma tributária, Haddad garantiu que toda a proteína animal incluída na cesta básica será isenta de tributos. Toda a proteína animal presente na cesta básica vai ficar isenta de todo e qualquer custo no Brasil, disse, defendendo os avanços no modelo fiscal. Em outro momento, o ministro voltou a criticar a oposição sem citar nomes, a uma oposição que depois de 7 anos não disse a que veio, a não ser destruir a nossa instituição, nossa economia e o orçamento. Precisamos ainda de muito tempo para construir o que foi destruído, afirmou. Apesar do tom otimista sobre os rumos da economia, Haddad não mencionou a decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de suspender a tarifa adicional de 40% sobre produtos agrícolas brasileiros como café e carne bovina, imposto em julho
Segundo o decreto do governo americano, a isenção é válida para mercadorias expostas a partir de 13 de novembro e tarifas já cobradas após essas datas serão reembolsadas. Trump justificou a revogação de alíquota com base na negociação em andamento com o governo brasileiro e em consultas com funcionários norte-americanos. A sobretaxa havia sido aplicada como resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Superior Tribunal Federal, episódio citado como fator de ameaça à segurança nacional e aos interesses estratégicos dos Estados Unidos na ordem executiva. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.